abrir essa mensagem hoje perguntando, na verdade, esperar alguns pais voltarem, que estão voltando. Então vou falar que dia 11/9, pela igreja, o Date Perfeito. Date Perfeito é um encontro de casais, um jantar que vai ser realizado no cerimonial. Faça sua inscrição, aproveita que você está aí hoje, o pai está aí com a mãe. Aproveite, faça suas inscrições, as inscrições estão abertas ali no aplicativo da igreja. Dia 11/9, um encontro perfeito, um date perfeito. Amém? Lembrar também que no dia 17/10, nós vamos ter aqui, vamos receber o maior treinamento de liderança do mundo, o Summit. Pastor Mateus Soares falou sobre esse treinamento no último domingo, de forma brilhante. Ele é um treinamento que acontece em Chicago e depois ele é passado em todo o mundo, em lugares específicos e estratégicos. E nós fomos contemplados aqui com esse treinamento. São vídeos e séries que você não encontra em lugar nenhum, por um preço que é mais barato do que você sair daqui e ir para Chicago, comprar o ingresso lá e participar. Algo de nível internacional, meus irmãos. Não deixe de participar. Se você trabalha no ramo empresarial, não deixe de participar, não deixe de enviar alguns funcionários ali seus que são chaves ali na sua empresa. Treine a sua equipe e treine a si mesmo. Por último, eu quero também lembrar que hoje à noite, às 18 horas, nós vamos ter um culto especial chamado Como Cantávamos Antes. É um culto para você conhecer também um pouco da história da nossa igreja, as músicas que fizeram parte, os louvores que fizeram parte da nossa trajetória como corpo. E nós começamos o culto aqui, irmãos, às 18 horas impreterivelmente. E é um culto que vai falar primeiro como cantávamos antes. Então nós vamos cantar as músicas que cantávamos antes. Se você chegar 5 minutos atrasado, você já perdeu ali boa parte do motivo. Da parte talvez, não sei se principal, mas uma das partes principais ali da celebração. Então se esforce, chegue um pouco mais cedo, durma um pouco menos agora à tarde e quando der 17h50, quando der 17h50, esteja aqui conosco, amém? Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens bíblicas aqui na celebração da manhã, que se chama Retome a Sua Vida. Ela é inspirada no livro do John Eldredge, que chama Get Your Life Back, e que deu o nome do livro Retome a Sua Vida, livro que já foi feito pedido, segundo Tiago, estará ali na nossa livraria, eu acho que ainda não chegou, mas vai estar durante a série. E essa série, ela fala sobre retomada. O livro, claro, vai na mesma toada e a base ali é Mateus 11:28, que fala assim, que Jesus teve compaixão daquela multidão e ele disse, deixe vir a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso para a sua alma. Primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo, nessa passagem, é assim, quando nós estamos cansados, nós normalmente queremos deixar de fazer algo. Então nós vamos abrindo mão de fazer alguma coisa. Se você está estafado então na igreja com alguma coisa, você vai abrindo mão de um ministério, mão de outra coisa, vai abrindo mão de vir num culto durante a semana, você abre mão de fazer um curso, você abre mão. Só que deixar as coisas não é o segredo para vencer o cansaço. Segundo Jesus fala aqui, fala assim, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Então, o descanso não está em deixar de fazer algo. O descanso está nele. Esse é o tema da nossa primeira mensagem. E durante essa série, nós vamos aprender principalmente 5 coisas, que é: reconheça seu cansaço espiritual, recupere sua atenção para Deus, permaneça unido a Cristo diariamente, entregue continuamente suas ansiedades ao Senhor e cultive ritmos de descanso e restauração
da alma. Primeiro ponto, restaure a sua união com Deus, e esse é o tema da mensagem dessa manhã. Nós vamos abrir em João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículos 20 até o 23. O Senhor é bom, Jesus. Nós amamos o Senhor, nós amamos o Teu nome. Aleluia. Do 20 ao 23, vamos lá? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amou. Aleluia. Se você tiver um subtítulo aí na sua Bíblia, provavelmente vai estar escrito assim: Jesus ora por todos os crentes. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de orar pelos discípulos e agora Ele vai fazer essa oração, que é uma oração por nós. E o desejo de Jesus aqui, na última oração que Ele vai fazer por aqueles que seriam a igreja, por nós, é que nós sejamos ou fôssemos um com o Pai, assim como Ele é. A restauração da alma começa quando paramos de nos tratar como inimigos e passamos a receber da bondade de Deus. Sabe, a intenção de Deus, a intenção de Jesus aqui era que nós fôssemos um. Não tem quando você está num encontro que você vai demorar a ver a pessoa de novo. Hoje a gente tem o WhatsApp, então isso perdeu um pouco. Mas você vai falar aquela última coisa, a pessoa vai entrar no avião, você só vai ver essa pessoa, Deus sabe quando. Então você deixa ali a coisa mais importante para falar por último e aquilo que você gostaria que ela lembrasse durante muito tempo. É mais ou menos esse aqui o sentimento de Jesus. Lembrar que Deus faça com que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com você. Uma conexão direta, 24/7, sendo um com Ele. Imagina, meu irmão, um iPhone 17 Pro Max aí, com 100% de bateria, câmera funcionando, tudo funcionando, mas sem sinal. Quem já passou isso aqui? Você vai trocar o chip por um chip virtual, o chip virtual não ativa. Isso já aconteceu comigo. E aí você fica ali um dia, o telefone tem tudo, mas não serve para quase nada. Tem tudo, mas não tem nada. Tem tudo, mas não funciona. Tem tudo, menos conexão. Às vezes nós estamos vivendo assim também. Estamos perfeitamente saudáveis, nós estamos bem com a nossa família, nós estamos ótimos. Trabalhando bem, a empresa vai bem, o trabalho vai bem, tudo vai bem, parece tudo bem, só que sem conexão. Aí a gente perde o propósito, a gente não consegue fazer aquilo pelo qual nós fomos criados para. Não consigo comunicar, eu perdi a conexão. A pergunta dessa manhã talvez seja: onde nós perdemos a conexão com o Senhor? Onde nós perdemos essa união, essa comunhão com Ele? O sentido dessa série, Retome a Sua Vida, fala sobre principalmente você retomar a sua vida espiritual. E para restaurar a sua união com Deus, primeira coisa, tenha em você o mesmo coração de Jesus. Tenha no seu coração o mesmo desejo do coração de Jesus. Queira ser um com Ele.
queira estar em constante conexão. O coração do Evangelho não é apenas o perdão dos pecados. O perdão é a porta de entrada para um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento pessoal de amor com Ele. Mais para frente eu vou falar isso de novo, mas vou falar isso agora. Jesus não morreu só para te salvar. Na verdade, a salvação é o início de uma jornada. Ele morreu para te reconectar com Deus, para você ter livre acesso. Quando a carne dele é rasgada, o véu é rasgado, aí nós podemos entrar. Jesus morreu para nos dar acesso. Jesus morreu para nos dar acesso. Muitas vezes nós reduzimos a vida cristã a frequentar celebrações, evitar pecados, trabalhar para Deus e ser uma boa pessoa. Mas Jesus ainda quer algo mais profundo do que isso. A maior necessidade da alma não é mais informação, mas intimidade com Deus. Nós precisamos ser uma igreja ou pessoas de uma coisa. Pessoas de uma coisa, e isso é um clamor urgente para o nosso tempo. Você conhece bem essa história, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 41, Jesus está na casa de Lázaro, ali estão Maria e Marta, você já conhece essa história. O versículo 41, Jesus fala assim para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Detalhe, ela estava aqui servindo. Teoricamente, pelo menos na cabeça dela, ela estava fazendo coisas aqui para o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Contudo, quantas são necessárias? Uma é necessária. Pessoas de uma coisa. Salmo capítulo 27, versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Quantas coisas? Uma coisa. Para restaurar nossa comunhão com Deus, nós precisamos ter o desejo, o mesmo desejo que Jesus tinha. Que era o quê, Pai? Que eles sejam um contigo, assim como eu sou um com você. E Jesus fala, eles em mim e eu em você. Precisamos nos tornar, isso é urgente, uma igreja de uma coisa. Que uma coisa? A presença do Senhor. Uma coisa eu pedi e a buscarei. Existe uma parte, abre aspas, passiva, que é uma parte de pedir, mas existe uma parte de intencionalidade, que é a parte de buscar. Uma coisa eu pedi e eu vou buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. E a casa do Senhor, naquele tempo, era onde ficava a presença do Senhor. É essa presença que mora hoje dentro de cada cristão. Então, que você seja um, tenha o mesmo desejo do coração de Jesus, seja um com Ele. Amém? Então, para restaurar sua união, tenha com Deus, tenha o mesmo desejo do coração. Número 2, entenda onde está a sua fonte de vida. João capítulo 15, versículo 5, Jesus falando, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou uma outra versão fala, sem mim nada podeis fazer. Quem aqui já construiu algo sólido? Pode, sem Cristo. Levanta a mão assim, deixa eu ver. Pode ser sincero aqui. Eu já construí algo que eu acho que é sólido sem Cristo. E eu vou te falar uma coisa. Nós achamos que nós estamos construindo coisas sem Jesus. E que nós estamos construindo coisas sem Jesus. Mas no final, isso é nada. Por quê? Porque sem mim, o que a gente consegue fazer sem Jesus? Nada. Então tudo que você está fazendo sem o Cristo pode ter uma aparência de algo, mas é nada. Você acha que você está ganhando dinheiro sem o Cristo, mas é nada. Você acha que você está construindo uma família sem Cristo, mas isso é nada. Você acha que está fazendo alguma coisa, mas a Bíblia diz aqui, o próprio Cristo diz, sem mim, nada vocês podem fazer.
Primeira coisa, então, entenda quem é a sua fonte. Outra coisa que a gente confunde. Essa água com gás aqui, ela não veio dessa garrafa, ok? Ela veio através dessa garrafa. Para você saber por onde essa água veio, você vem aqui e lê aqui, fonte Santa Elisa 2. Essa é a fonte da água, fonte Santa Elisa 2. Às vezes, nós achamos que nós viemos ao mundo pelos nossos pais, ou dos nossos pais. Nós viemos através dos nossos pais, mas a fonte do seu espírito, a fonte que te criou, a fonte é o Senhor. Quando eles leem lá no rótulo do seu espírito, fala assim, fonte, Deus Pai. Essa é a fonte que está registrada em você. Primeira coisa, reconheça a sua fonte. Sua fonte não é o lugar que você nasceu, não é o lugar que você cresceu, não. A sua fonte é onde você foi projetado. A sua fonte é na eternidade. A sua fonte é o próprio Pai. Então, primeira coisa, reconheça a sua fonte. Outra coisa, permaneça conectado à fonte. Um galho não pode produzir fruto se ele não estiver conectado na árvore. E às vezes nós tentamos viver santidade sem comunhão, serviço sem intimidade, um ministério sem dependência, e o resultado disso é cansaço, um esgotamento espiritual. Por quê? Porque você está tentando produzir algo que você não consegue produzir sozinho. Sabe, o que o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, nós precisamos estar conectado à fonte. Por quê? Porque não é um fruto do esforço próprio, é um fruto do Espírito. Sabe quem pode gerar esse fruto em você? O Espírito. Se nós não estivermos ligados ao Espírito Santo, tudo que nós conseguimos fazer, de novo, é nada. O nosso esforço não produz nada que seja eterno. Mas agora, você quer amor, você quer alegria, você quer paz, você quer benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, permaneça ligado à fonte. Permaneça conectado no Espírito, porque o fruto não é o fruto do seu esforço, ele é o fruto do Espírito. Reconheça que Ele é a sua fonte e permaneça conectado a Ele. Então, para restaurar sua união com Deus, tenha o mesmo desejo de Jesus. Número 2, reconheça quem é a sua fonte. Número 3, conduza sua mente para o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 5 fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós vivemos um tempo de muitas notificações, de muita informação, de vídeos curtos, de DMs ali. Você não é assim, né? Mas eu, quando eu estou indo dormir, eu entro no Instagram e mando uns 40 rios para os meus amigos ali, e vou mandando uma coisa que eu acho engraçado. E aí, quando você acorda, né, eu já te enviei 5 rios, o outro já te enviou 3. E nós ficamos recebendo informação o tempo inteiro. Nunca tivemos acesso a tanto conhecimento, mas também a tão pouca profundidade espiritual. O inimigo nem sempre nos leva ao pecado. Às vezes, basta nos manter distraídos. Uma mente ocupada demais dificilmente percebe a voz suave de Deus. Nós andamos muito distraídos, irmãos. Inclusive nos ambientes corretos, fazendo as coisas corretas. Vou abrir Apocalipse capítulo 5.
Algo que Deus tem falado muito comigo sobre distração nesse tempo. Acho que cabe falar aqui bem rápido. Irmãos, eu vou passar isso bem rápido, uma outra hora eu vou falar sobre isso com mais profundidade, ok? Nós estamos falando sobre manter a mente conectada no Senhor, os olhos conectados naquilo que o Espírito quer. Amém? Apocalipse capítulo 5 fala assim, estamos falando sobre distração. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro que em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Antes eu vou falar, João está no céu aqui, isso é uma revelação do céu, ele está lá em espírito, se você ler o capítulo 4 você vai entender isso. Ele já viu a sala do trono, ele já viu os 24 anciãos, ele viu os 4 seres viventes, e agora ele olha de novo, tem um livro na mão de quem está sentado no trono, que é Deus, e um anjo gritando: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Pergunta, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem? Jesus, muito bem. Onde Jesus está? Jesus está no céu, sentado no trono à direita do Pai. João está no céu, ok? Está dando para entender isso aqui? Beleza, vamos lá. Versículo 3. No versículo 2, o anjo sai falando: quem é digno de romper o livro e desatar os selos? Versículo 3, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Existe alguém digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Responde para mim. Jesus é digno de abrir o livro. Onde Jesus está? No céu. Onde João estava? No céu. Como assim? Como assim? E a Bíblia fala que ele olhou no céu, na terra e debaixo da terra e não achou ninguém que era digno. Ele estava no céu, mas distraído. Tirou os olhos do Cordeiro. A música era muito boa, os 24 anciãos eram muito bonitos, os 4 seres viventes eram surpreendentes. No céu, mas distraído. O telão de LED brilhava muito, Anderson. Tirou os olhos do Cordeiro. Isso é algo que tem acontecido conosco constantemente. Muitas coisas nós vemos, muitas coisas nós prestamos atenção, coisas boas, às vezes no lugar certo. Aí você está olhando para a pessoa que está dançando, para a pessoa que está cantando. Meu Deus, olha a nota que ela alcançou, olha como a virada, olha. Quando você vê, perdeu os olhos do Cordeiro. No versículo 6, se eu não me engano, um ancião chega para ele e fala assim: calma, o leão de Judá, a raiz de Davi, ele morreu, ele é digno de abrir o livro. Estava ali, aí João fala assim: e eis que eu olhei e vi um cordeiro. Porque diante daquelas maravilhas todas ali, a simplicidade do cordeiro, às vezes a gente perde a simplicidade. Às vezes a gente quer olhar o microfone, a oratória, às vezes a gente quer olhar, tiramos os olhos do Cordeiro, tiramos a nossa mente de Cristo. Então, se nós queremos restaurar a nossa comunhão com Cristo, precisamos ter os olhos em Jesus. Precisamos voltar a nossa mente para as coisas do Espírito. Então, se queremos restaurar a nossa união com Deus, número 1, precisamos ter o mesmo desejo do coração de Cristo. Número 2, precisamos reconhecer que Ele é a nossa fonte. Número 3, precisamos ter que a nossa mente, que a nossa atenção se volte para o Cristo. Número 4, decida praticar a presença dEle todos os dias. Salmo 46, versículo 10 diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. A Bíblia está repleta de muitos momentos em que
alguém se aquieta e Deus se conecta com ele. É assim com Moisés, que está ali no deserto, no meio, pastoreando ali as ovelhas, e de repente uma sarça ardente. É assim com Elias dentro da caverna, que vai procurar Deus em vários movimentos, mas encontra Deus numa brisa suave. É assim com Maria aos pés de Jesus. É assim com o próprio Jesus, que se retirava para ter momentos a sós com Deus. Nós precisamos ter momentos a sós com Deus. Nós precisamos decidir isso. Quer saber o que ocupa a sua mente? Observe o que você vê, o que você ouve, no que você escolhe pensar e com o que você envolve. E com o que você se envolve. Aquilo que você dá atenção repetidamente tende a ganhar espaço e influência sobre os seus pensamentos. Te pergunto, o que tem estado na nossa mente? A palavra de Deus tem estado na nossa mente? Irmãos, nós lemos Bíblia essa semana todos os dias. Aliás, nós lemos a Bíblia essa semana. Nós oramos. Nós temos tempo de devoção e de adoração com o Senhor. Nós gastamos tempo com Deus. Por quê? Porque se sim, isso vai estar na nossa mente, nós vamos praticar isso, nós vamos praticar a presença constantemente. O problema é que nós vamos nos separando e gastando tanto tempo com aquilo que não é Deus, que Deus nunca passa na nossa mente. Que nós não percebemos. Tem pessoas que falam assim que tudo fala. A pessoa está tão conectada com Deus que o sol brilha, ele lembra de Jesus. Que as nuvens fecham, ele lembra. Dá uma tempestade, ele lembra de Deus. Faz sol, ele lembra de Deus. Faz calor, ele lembra de Deus. Faz frio. Por quê? Porque está aqui, tudo fala. Quer pensar nas coisas do alto onde Cristo vive? Repete assim comigo. Eu preciso fazer o Shema. Shema é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vamos lá? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, começa assim: ouça, ó Israel. Essa palavra ouça é Shema. Mas o sentido dela não é de ouvir, só de você escutar aqui, não. O sentido dela é: escute atentamente e responda com obediência. Isso que é Shema. Parar, escutar e praticar aquilo que Deus nos mandou. Versículo 6 fala assim: que todas essas palavras que lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado à mesa em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Amarre-as como um sinal nas suas mãos e prenda na sua testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Abre aí, Deuteronômio capítulo 11. Pode deixar esse texto do versículo 6 aí na tela, mas nós vamos abrir o capítulo 11, a partir do versículo 18. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar pelo capítulo 6 mesmo, você vai ver que o texto é praticamente o mesmo. O Luciano Subirá, um grande pastor aqui na nossa nação, ele fala assim, que quando Deus repete ou deixa um texto ser repetido na Bíblia, ele está passando aquela passagem de uma informação para uma ênfase. Ou seja, quando um texto se repete na Bíblia, Deus está querendo dar ênfase naquele texto. Ok? Nós acabamos de ler Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. No capítulo 11, do versículo 18 ao 20, fala assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente,
Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Parece alguma coisa que nós já lemos? Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando andarem pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-na nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Coração, mente, fala, audição, família, rotina, mãos, escreve elas nas suas mãos, que são os seus serviços. Ou seja, aquilo que nós fazemos precisa estar permeado pela palavra. Olhos, coloca no meio da sua testa, coloca no batente das portas da sua casa. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar constantemente, porque aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escolhemos pensar, aquilo que nós escolhemos nos envolver com, normalmente é isso que ocupa a nossa vida. E se nós estamos aqui querendo restaurar a comunhão com Deus e estamos decidindo praticar a presença, aqui está o segredo: Shema. Amém? Então, se você quer restaurar sua união com Deus, tenha o mesmo sentimento que Jesus. Reconheça que Ele é a sua fonte. Coloque os seus pensamentos voltados para as coisas do Espírito. Pratique a presença de Deus. E por último, acredite que a união com Deus restaura a sua alma. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando voltamos nossa atenção para Deus, recebemos paz, recuperamos perspectiva, encontramos forças e somos renovados interiormente. O John Eldredge coloca uma frase aqui que me marcou muito, fala assim: talvez o que você chama de cansaço seja, na verdade, saudades da presença de Deus. Vou repetir: talvez o que você chama de cansaço seja, na verdade, saudades da presença de Deus. Jesus não morreu apenas para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos trazer de volta ao Pai. Hoje o convite continua o mesmo: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. A solução não é fazer mais, a solução é voltar à fonte. A verdadeira restauração da alma começa quando deixamos de correr atrás de tudo que nos distrai e voltamos a viver na presença de Deus, para quem fomos criados. Amém? Quero pedir que, se essa mensagem falou algo com você, que você se coloque de pé. Nós vamos orar agora.